Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, dependendo do horário que você esteja vendo o vídeo. E nós vamos estar falando hoje sobre a amostragem. Então vamos comentar com vocês o que é uma amostra e algumas técnicas de amostragem para que vocês possam situar sobre esse assunto, tá? Então, primeiramente, eu preciso definir o que é uma população e o que é uma amostra, para que a gente consiga tentar entender a diferença. Eu digo que eu tenho uma população quando eu conheço todos os indivíduos com uma determinada característica. Por exemplo, se eu conheço todos os alunos da minha cidade, a população são todos esses alunos da minha cidade. Se eu conheço todas as cartas de um baralho, a população são todas as cartas daquele baralho. Se eu conheço todos os habitantes desse estado, a população são todos habitantes daquele estado. Quer dizer, é, é o termo mais geral que eu poderia dizer sobre um determinado conjunto é a população. Né? Então eu posso ter populações de objetos, de pessoas, de animais e assim por diante, tá bom? Mas o que acontece? É muito difícil de estudar uma população. Para falar a verdade, em muitos casos é impossível de estudar uma população, mesmo que essa população seja finita. Um exemplo é se eu conseguisse entrevistar todos os eleitores, por exemplo, da população brasileira. Se isso fosse possível, eu não teria uma pesquisa, eu teria uma certeza, né, do que aconteceria em uma determinada eleição. Então o que a gente faz? Já que eu não consigo entrevistar todos os habitantes de uma cidade, já que eu não consigo entrevistar todas as pessoas que votam numa cidade, no estado, no país, a gente vai lá e elege uma pequena amostra. O que é a amostra? Uma parte representativa desse grupo, uma parte representativa desse conjunto. Então a amostra ela tem que ter as mesmas características da população, só que uma quantidade bem menor. E aí, por que ela tem que ser representativa? Porque o que acontecer na amostra, eu posso extrapolar e dizer que vai acontecer na população também. Por exemplo, se eu ando em um bairro e consigo entrevistar lá 20 pessoas que estão resfriadas, eu poderia dizer que eu tenho uma grande incidência de gripe dentro daquele bairro, mesmo não conhecendo todas as pessoas que estão naquele bairro, né? Ou então, eu vou lá em uma determinada escola e vejo que algumas crianças têm dificuldades de aprendizado. Supomos que eu entreviste lá 40 crianças e eu vejo que 30 têm dificuldades de aprendizado. Eu posso dizer, generalizar, que os estudantes daquela escola lá têm dificuldade de aprendizado. Então, uma amostra nada mais é que uma pequena parte dessa população que tende a representar, tá? E aí o que acontece? Então, a gente vai tentar utilizar algumas técnicas que permitem eu escolher o tamanho dessa amostra. Então, quando eu falo lá que eu vou fazer técnicas de amostragem, eu estou dizendo que eu vou escolher lá alguma quantidade específica, né? Não vou dizer ainda qual vai ser essa quantidade, para que eu consiga determinar qual vai ser o tamanho da minha amostra. Antes de falar dessa quantidade, deixa eu falar das técnicas principais. A primeira delas é conhecida como amostragem aleatória. Ela é chamada de amostragem aleatória porque ela é baseada em sorteio, em probabilidades. Então eu tenho um grupo de 5.000 pessoas e quero sortear 50 para fazer uma determinada pesquisa. Então eu faço lá um sorteio qualquer, né, sem critérios nenhum, apenas o critério da sorte mesmo, totalmente aleatório. Então, esse é o único critério que eu sigo quando eu falo sobre amostragem aleatória simples. Mas eu posso fazer uso de outras técnicas. E essa outra agora é bastante interessante, é chamada de amostragem estratificada. Na amostragem estratificada, eu vou tentar trabalhar com um grupo que não seja homogêneo, quer dizer, que tenha características diferentes, e eu vou fazer uso dessas características diferentes para determinar qual vai ser a proporção dentro da minha amostra. Por exemplo, eu sei que dentro da minha cidade
20% das pessoas possuem ensino superior. Então, dentro da minha amostra, eu também vou escolher 20% de elementos que têm ensino superior. Eu sei que na minha cidade tem 60% de mulheres. Então, dentro da minha amostra, eu vou determinar que 60% dos indivíduos que eu escolher sejam mulheres. E assim sucessivamente, tá? Então você acaba dividindo essa população em subgrupos. Esses subgrupos são chamados de estratos, tá? Tem um passo a passo que a gente tem que fazer para poder utilizar essa técnica. Primeiro é definir quem são os estratos, é definir quem são essas proporções. Então, normalmente, quando eu trabalho com pessoas, eu me baseio no censo. O censo vai lá e já me diz qual é a proporção dos estratos da minha cidade. Então, supomos que o censo me diga lá, olha, a sua cidade tem 200 mil pessoas e dessas 200 mil pessoas eu sei que 10% tem ensino superior, eu sei que 60% são mulheres, eu sei, por exemplo, 70% mora na periferia e assim por diante, tá? Então eu estou dando um exemplo aqui especificamente. E aí eu resolvo fazer um sorteio, não com as 200 mil pessoas, eu quero fazer um sorteio apenas com 100 pessoas. Eu vou pegar uma amostra somente com 100 pessoas. Então o que eu vou fazer? Dentro dessas 100 pessoas, eu quero que 10% tenham ensino superior, ou seja, 10 pessoas ali tem que ter ensino superior. 60% tem que ser mulher, então 60 pessoas ali tem que ser mulheres. 70 tem que morar na periferia, assim por diante. Então eu determino já quem vai ser o extrato que eu vou seguir, tá? Então, aqui tem um exemplo que a gente poderia mostrar isso. Ó. Para garantir que a amostra seja representativa, cada extrato é necessário determinar o tamanho para cada uma das categorias. Suponha que uma loja queira entrevistar 100 clientes, então o tamanho da amostra vai ser de 100, tá? Ao total. E deseja que o tamanho da amostra siga as seguintes proporções. Então a loja possui 5 mil clientes cadastrados lá. Então eu vou fazer o seguinte. Eu sei que desses 5 mil clientes cadastrados, eu sei que 200 deles gostam de comprar 2 mil gostam de comprar eletrodoméstico, eu falei 200, 2 mil gostam de comprar eletrodoméstico, 1.500 gostam de comprar vestuários e 1.500 gostam de comprar alimentos. Quando eu for montar lá o meu extrato, eu vou montar esse extrato baseado nisso daqui, ó. Então, quando você faz o cálculo aqui, você sabe, na verdade, que de 5 mil, 2 mil clientes compram eletrodomésticos. Ou seja, você tem aqui 40%, 40% do seu extrato gosta de comprar eletrodomésticos. Dos 5 mil, 1.500 compram vestuários. Então, ou seja, é 30% aqui comprando vestuários e 30% aqui comprando alimentos. Quando você for calcular lá o seu extrato, você vai ter aqui uma amostra N1 para eletrodoméstico, uma amostra N2 para vestuários e uma amostra N3 para alimentos. Então, se eu queria fazer uma pesquisa com 100, eu vou calcular 40% de 100. Ou seja, eu vou colocar 40 pessoas que vão comprar eletrodomésticos. 30% de 100, ou seja, vou colocar aqui 30 pessoas que vão comprar vestuários e 30% de 100 que vão comprar alimentos, que vão me dar 30 pessoas. Então, quer dizer, o total aqui me dá as 100 pessoas. Então, você acaba montando extratos, esse extrato aqui que são os subconjuntos, né? Para você fazer a pesquisa. Então, eu vou fazer uma pesquisa com 100 pessoas, só que 40 delas são compradoras de eletrodoméstico, né? 30 são compradoras de vestuários e 30 são compradoras de alimentos. Então,
Tá aqui o cálculozinho para depois vocês poderem acompanhar, né, do que eu acabei de fazer ali. E agora, a partir do momento que você determinou qual vai ser o tamanho de cada um dos extratos, você faz um sorteio aleatório. Então, dentro das pessoas que compram eletrodoméstico, eu vou sortear 40. Dentro das pessoas que compram vestuários, eu vou sortear 30. E dentro das pessoas que compram alimentos, eu vou sortear 30. Então, quer dizer, estou sorteando 100 pessoas, mas agora dentro dos estratos especificamente, tá? E aí, depois disso que você faz a sua pesquisa, você faz a análise dos resultados, né, e apresenta os resultados. Então, pesquisas eleitorais, por exemplo, seguem esse padrão, tá certo? Tem outra técnica que nós utilizamos bastante também, é a amostragem por conglomerado. Conglomerado é local geográfico. Então, se eu sei que na minha cidade eu tenho 10% das pessoas moram na Zona Sul, 30% moram na Zona Oeste e assim por diante, quando eu for fazer a minha pesquisa, eu vou manter essas mesmas proporções para poder comprar, para poder entrevistar. Ou simplesmente eu posso fazer a pesquisa apenas em um único local. Então, por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa sobre transporte público. Não adianta eu ir lá entrevistar as pessoas que moram em bairros que não utilizam transporte público, bairros de alto padrão. Eu vou na periferia e aí eu faço a pesquisa exatamente no local onde afeta, né? Tá faltando água. Então eu vou fazer uma pesquisa somente nos bairros que faltam água. Então isso é amostragem por conglomerado, porque eu vou colocar como foco a posição geográfica onde se encontra essas pessoas, tá? O cálculo, ele pode sofrer vários fatores, tá? O cálculo do tamanho da amostra pode sofrer influência de vários fatores. Pode ser dado um desvio padrão, ou um erro padrão, ou a probabilidade que aquilo lá possa acontecer ou não. Então, para determinar o tamanho da minha amostra, tem vários cálculos diferentes. Eu vou mostrar um deles aqui para que vocês consigam entender. Primeira coisa que eu preciso é definir o tamanho da população. Então eu tenho que conhecer quem que é o tamanho da população. Esse tamanho da população normalmente nós chamamos de N maiúsculo, N grandão, tá? Eu preciso estabelecer também qual que vai ser o meu nível de confiança, porque essa minha pesquisa pode dar erros. Então ela pode ter um intervalo de confiança no resultado, um pouquinho para mais e um pouquinho para menos, tá? Então, por exemplo, na televisão, quando vocês veem lá a pesquisa eleitoral, fala lá, se essa pesquisa fosse hoje, né, ela teria uma margem de erro de 2% para mais ou 2% para menos. Então esse é o nível de confiança que você vai determinar aí, tá certo? Esse nível de confiança normalmente é dado na forma de porcentagem, tá? Ele é dado na forma de porcentagem. A margem de erro é esse intervalo, tá? A margem de erro vai ser esse intervalo que eu calculei a porcentagem. Então, tomar cuidado para não confundir os dois. O nível de confiança, ele me dá a porcentagem que eu possa errar ou possa acertar, você define, né? E a margem de erro é quanto numericamente que está dentro desse intervalo, tá? E a variabilidade dos dados é o que nós chamamos de desvio padrão, tá bom? Então aqui tem um exemplozinho da fórmula, como é que a gente calcula o tamanho da amostra. Então N minúsculo é o tamanho da minha amostra, N maiúsculo é o tamanho da minha população, tá certo? É o tamanho da minha população. Esse Z aqui é o que nós chamamos ele de valor crítico da distribuição, ou seja, ele é o nosso nível de confiança desejado. Eu quero que a minha pesquisa tenha 90% de confiança. Então eu vou olhar lá na tabela e vou ver quem que é o meu valor Z referente ao nível de confiança para 90%. P é a estimativa da proporção de sucesso. De quanto é que eu gostaria de acertar? Eu gostaria de acertar 50%, por exemplo. Então a proporção vai ser meio. Eu gostaria de acertar 80%. Então a proporção vai ser 0,8, tá? E assim por diante, tá? Então é fundamental você conseguir entender quem são esses elementozinhos. E o E é a nossa margem de erro, é o que é que eu poderia errar. Então,
N minúsculo, que é o tamanho da amostra. No numerador eu vou colocar aqui, ó, o tamanho da população, vezes aquele valor Z lá que eu falei para vocês, que é o nosso nível de confiança, só que ele tem que ser elevado ao quadrado, tá? Vezes a proporção de acerto que eu quero ter nessa amostra, vezes 1 menos P. Quem que é 1 menos P? É a proporção de erro. Se P é a proporção de sucesso, 1 menos P é a proporção de fracasso, tá? Dividido por quem? Pelo erro lá elevado ao quadrado, vezes o tamanho da população menos 1, mais o meu valor Z ao quadrado, vezes P, que é o sucesso, vezes 1 menos P, que é o fracasso. Então, quando a gente utiliza essa formulazinha aqui, a gente consegue fazer uma estimativa de qual é o tamanho da amostra que eu possa seguir. Existem outras fórmulas, aqui a gente está mostrando para vocês apenas uma pequena noção de como é que eu poderia calcular o tamanho de uma amostra se eu conheço a possibilidade de sucesso, a possibilidade do nível de confiança e o erro que eu poderia ter em cima dessa minha pesquisa. Ok? Então, essa é a nossa segunda parte da nossa aula de estatística básica. Obrigado, abraço a todos e todas.